Aí, na moral, essa série tem um monte de coisa que acontece, um monte de gente, casa, lugar, e a maioria das pessoas não consegue arrumar tempo pra reassistir e reler as paradas, porque, 7 temporadas, sei lá, uns 14 mil livros aí. Então, se você quer refrescar sua memória, hoje é o seu dia, porque chegou a hora de você procurar um resumo bom, porque esse vídeo aqui, meu amigo, é o pior resumo de Game of Thrones. Mas vai ser divertido, vem comigo. O rei Robert Baratheon resolve viajar para Winterfell com a sua esposa Cersei Lannister e seu filho Joffrey, o pequeno psicopata oxigenado. E lá eles encontram o querido Ned Stark, aquele cara que, mano, todo mundo achava que seria o protagonista de Game of Thrones. Obviamente porque ele é o único cara que era conhecido lá, né? Porque ele trabalhou lá no Senhor dos Anéis, inclusive não trocou de roupa desde que fez o Boromir. Então, justamente por isso, o rei Robert convida ele para ser a mão do rei, que é o cargo mais importante do reino, né? Tipo, conselheiro lá, o braço direito. Enquanto isso, os gêmeos Cersei e Jaime Lannister estavam numa reunião discutindo assuntos políticos em primeiro lugar e, em sexto lugar, o amor entre irmãos. Inclusive, durante esses momentos de amor familiar, Bran Stark resolveu brincar de Homem-Aranha e flagrou os dois lá no Oba-Oba. E aí nessa hora, o Jaime Lannister, tentando negar as aparências e disfarçar as evidências, empurrou o moleque lá da torre. E aí o moleque se ferrou. Mas também, né, quem mandou inverter a ordem das coisas? Porque o certo é o Homem-Aranha brincar de Stark, não o contrário. Mas enfim, Ned Stark segue seus instintos, que por sinal são uma porcaria, e aceita o trampo que o rei ofereceu. E ainda leva sua filha Sansa, uma princesa da Disney, pra casar com Joffrey, um príncipe da Deep Web, que virou o maior psicopata dessa série por má influência do Batman. Batman, me dá um conselho? Fume crack. Mas eu não sei o que é crack. Toma, é isso aqui. Alguns Starks se juntam com os Lannisters e vão pra capital, menos o Jon Snow, né, que é o filho bastardo lá que sofre bullying, ninguém gosta dele. E aí a única saída dele é ir trampar na muralha com o tio Benjen Stark, que é o cara que ele admira, ele é apaixonado por esse cara, sério. Enquanto isso, Daenerys Targaryen, a filha do rei anterior, que era doidão das ideias, é obrigada a casar com o Khal Drogo, o Aquaman do deserto. E aí, pra comemorar a Páscoa, que foi a época que estreou essa série, os caras deram 3 ovos pra ela, só que não eram de chocolate, eram de dragão. Enquanto isso, Fred Flintstone é gravemente ferido numa caçada e depois de ler o roteiro, descobre que vai morrer. Então ele não perde tempo e resolve deixar o reino na mão do Ned Stark antes que seja tarde demais, né? E é da hora que você parar pra pensar, o rei deixa o reino na mão da mão do rei. É tipo um trava-língua. E aí ele morre. E os Lannisters resolvem coroar o Joffrey. E aí o Ned fica pistola, dizendo que não foi bem isso que foi combinado. Por causa disso, os Lannister conseguem esgotar a paciência do Ned Stark. E ele termina perdendo a cabeça. Robb Stark, conhecido pelos íntimos como Robinho, fica pistola com isso e resolve tretar com os Lannisters, fazendo um acordo com Walder Frey. Tá ligado? Aquele velho chato lá do Harry Potter. Então, ele combina que vai casar com a filha dele, e aí com essa aliança ele consegue um exército, captura Jaime Lannister e se declara o rei do norte. Todo mundo tá querendo ser rei agora, porque o Robb falou que é rei, aí vem o Stannis Baratheon, que é o irmão do antigo rei, fala também que é rei, e aí o irmão mais novo deles, Renly Baratheon, tem a mesma ideia, e os dois vão tretar no caso de família. E aí depois disso o Stannis sai do programa putaço, engravida Melisandre, que dá luz a um ser sombrio, quer dizer, eu acho que dá sombra, né, porque dar luz pra uma coisa sombria não faz muito sentido, mas isso não importa. O que importa é que essa criatura vai lá e mata seu tio. Lá no deserto, o Khal Drogo se machuca e como não existia metiolate, SUS nem band-aid nessa época, dá umas bicheiras lá e aí dá ruim pra ele. Pra curar seu amado, Daenerys confia numa bruxa que ela salvou, que faz umas macumba louca lá e deixa o Aquaman parecendo um peixe beta. Aí, né, pô, Khaleesi fica putaça e resolve jogar todo mundo na fogueira. O maridão, a bruxa, os ovos de dragão, e ela vai lá também, pula lá no meio, já é festa mesmo, já era. E aí ela ressurge das cinzas, totalmente pelada, desnuda, com seus 3 mini dragõezinhos e ganha seu primeiro de muitos sobrenomes, Daenerys Targaryen, mãe dos dragões. Enquanto isso, Cersei resolve fazer um acordo com os Tyrell e arruma uma nova esposa pro Joffrey, Margaery. Nesse meio tempo, Arya Stark vaza da cidade e encontra Gendry, o bastardo, que ironicamente é o herdeiro legítimo ao trono, por ser o único filho verdadeiro lá do Robert Baratheon, Fred Flintstone e Abadabadu. Juntos eles viram parceiros de rolê, depois de matar uma galera lá e libertar uns prisioneiros. Inclusive um desses prisioneiros que a Arya liberta se chama Jaqen H'ghar, que é o cara que troca de rosto, é o cara que troca de caras. Enquanto isso, Catelyn Stark, que havia capturado um Pokémon Lannister, quer trocar ele com a treinadora Cersei, que tava com as suas filhas. E por isso ela envia ele pra capital com Brienne. E no meio do caminho, Jaime Lannister termina pegando uma rua contramão
e Daenerys caminha pelo sertão sem rumo e encontra mais uma daquelas cidades lá que não fazem diferença nenhuma você decorar o nome. Theon Greyjoy fica triste porque não conseguiu chamar a atenção do papai, e resolve invadir o Winterfell, mas é tão burro e sem moral que ele toma uma bifa dos próprios soldados que o entregam pra casa Bolton, com aquele doidão lá que resolve torturar ele e tirar a salsicha do seu cachorro quente. Ih, rapaz, tchau meu filho. Bran Stark, Hodor e outros figurantes meio bosta conseguem fugir e resolvem partir em busca dos sonhos mágicos que Bran anda tendo, com os corvos de 3 olhos e as cartas de Magic. E enquanto Jon procura seu tio nas terras além da muralha, ele conhece uma gaúcha chamada Ygritte, quem ele se apaixona e esquece totalmente do seu tio. Já era, Benjen, rodou. De volta no reino, Robinho se emociona e resolve cagar no acordo que tinha com a casa Frey, só porque ele ligou o Tinder no meio da guerra e ganhou um super like de uma enfermeira aleatória, que por sinal é a neta do Charlie Chaplin. E justamente por odiar Tempos Modernos e outros filmes do Chaplin, aquele velho chato do Harry Potter fica puto. E aí, por causa disso, ele simplesmente resolve armar uma cilada pra ele no próprio casamento, matando ele, a mãe, a esposa e o bebê. E enquanto isso, lá no Ceará, Daenerys Targaryen começa a crescer seu fandom usando seus dragões pra queimar machos opressores. Com isso, ela declara morte ao pênis e reúne o exército de homens sem pinto. Joffrey, o personagem mais odiado por todos, consegue fazer a única boa ação na série: morrer envenenado em seu próprio casamento. A galera começa a suspeitar da Sansa e do Tyrion Lannister. Por causa disso, a Cersei fala: Tyrion a vida dele. Ah, não. A sorte dele é que o Jaime agita uma fuga por trás dos panos com a ajuda do Varys, sabe aquele carecão safado? E Jon Snow, por sua vez, desfaz a amizade com os selvagens e fica do lado da Patrulha da Noite na treta que rola lá na muralha. Isso causa uma confusão no coração bastardo dele, porque tem uma hora lá que ele vê a mina que ele gosta, e aí vê um moleque e mete um flechão nela e estoura a mina, e aí ele fica triste. Tommen, que é aquele personagem que as pessoas só decoram o nome na 5ª temporada, está pra casar com Margaery Tyrell, mas aí vem um grupo de religiosos malucos lá e prendem ela, prendem o irmão dela e prendem a Cersei também, mas depois soltam a Cersei, cortam o cabelo dela e mandam ela andar pelada na rua, jogam bosta lá, e aí é claro que a Cruella do Game of Thrones não ia deixar isso passar, né? Cersei delicadamente resolve abrir um vinho e explodir a catedral com a galera toda dentro, matando Margaery Tyrell, Loras, o velho lá. Olha quanta gente ficou desempregada de uma vez. E não parou por aí não, depois de ver isso, o filho dela, Tommen, se joga da janela e morre, somando mais um aí aos desempregados do Game of Thrones. Parabéns, Cersei. O financeiro da HBO agradece. Enquanto isso, em Roraima, Tyrion vira o conselheiro de Daenerys, que é a jogadora que mais ganha level no jogo dos tronos, e agora conta com um exército cada vez mais forte, e ela já tem quase tantos fãs quanto um grupo de K-pop. Nesse momento, Arya reencontra Jaqen H'ghar, e ele ensina pra ela o efeito de trocar a cara do Snapchat na vida real. Mas aí ela vacila e quebra as regras, e como punição, Jaqen tira a visão dela. Mas aí, depois que ela aprende a lutar no escuro, convenientemente ela recupera a visão. E nessas aí, Jon Snow resolve desfazer a desfeita de amizade, virando amigo dos selvagens de novo. E esse vai e volta com essa galera selvagem deixou o pessoal da Patrulha da Noite muito bolada e confusa. Por causa disso, eles resolvem passar a faca no Jon Snow, que morre pela primeira vez. Mas logo depois vem a Melisandre e coloca mais ficha no fliperama dele, e aí ele volta pro jogo e se reencontra com a irmã Sansa Stark, que havia fugido dos 2 piores casamentos da história. Depois dessa bela reunião, eles voltam e reconquistam Winterfell às custas da morte de alguns figurantes. Rickon Stark. Bran aprende a ver o passado, futuro e presente, ou seja, tá lendo o roteiro antes de todo mundo, né? E começa a dar spoilers da série. E nessas aí, ele descobre que Jon Snow era filho de sua tia com Targaryen. E falando em Jon Snow, ele se encontra com Daenerys, que pede pra ele se ajoelhar, mas ele faz o charminho e quer ficar em pé. E além disso, ele ainda pede uns vidros de dragão lá pra poder matar uns White Walker. Nessas aí, Jon Snow se reúne com seus amigos e demonstra que perdeu metade dos seus neurônios quando morreu. Porque, olha que ideia incrível que ele teve. Juntar o pessoal e atravessar a muralha, capturar um White Walker vivo, trazer pra Cersei, pra convencer ela a se unir a eles na luta contra os mortos. Tipo, mano, pelo amor de Deus, velho. Aí, né? O que acontece? Eles são cercados e Daenerys aparece de última hora pra ajudar, perde um dragão e depois da treta, o dragão que morreu é reanimado pelo Rei da Noite e vira um dragão White Walker. Mano,
E aí a maioria dos candidatos do reality show Quem Quer Ser um Rei se encontram na capital e mostram pra Cersei como é um zumbi reanimado por um White Walker. E aí milagrosamente ela decide se aliar a eles, mas logo depois em off ela assume pra Jaime o que todos imaginavam, mas não tinham coragem de dizer, que o Walking Dead tá uma bosta. Não, brincadeira. Ela diz que mentiu pra eles e tem outros planos. Cersei, né? Nesse momento, Sam e Bran batem informações, trocam ideia e descobrem que Jon Snow na verdade se chama Aegon Targaryen, justo na hora que ele tá na cama com Daenerys. E pra fechar esse momento fofo, o Rei da Noite arregaça a muralha com a sua nova carta de Yu-Gi-Oh! O dragão branco de chamas azuis, e abre passagem pra multidão de zumbis entrar no reino. E assim acaba o último episódio da última temporada que foi exibida até a postagem desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e mande esse vídeo pra todo mundo aí que gosta de Game of Thrones. E é isso aí, bom seriado pra todos, muito obrigado, até a próxima e falou!